O que a história tentou apagar sobre Mesquita. Um segredo enterrado nas sombras de uma cidade que parece comum, mas carrega cicatrizes que o tempo tentou esconder. Nos primeiros segundos, sinta o peso de um nome que ecoa nas ruas, nos corredores da memória coletiva e descubra o que poucos ousam mencionar. Prepare-se para mergulhar na história de Mesquita, onde cada esquina guarda um fragmento de verdade que ainda pulsa, aguardando ser revelado. Fundada em 1790 pelos bandeirantes que cruzavam a Serra do Mar, Mesquita nasceu como ponto de parada para tropeiros que transportavam ouro e escravos. Situada a apenas 30 quilômetros do centro do rio, a cidade cresceu sobre terras que antes pertenciam a tribos tupiniquins, cujas histórias foram apagadas dos livros. No século XX, a chegada da Ferrovia Central do Brasil transformou Mesquita num polo industrial, fábricas de tijolos, metalúrgicas e o famoso cemitério de ferro, onde o ferro fundido ainda reluz nas noites de lua cheia. Mas o que poucos sabem é que, em 1973, um experimento secreto do Exército Brasileiro testou agentes químicos nas áreas rurais de Mesquita, deixando vestígios que ainda são detectados por pesquisadores de solo. Hoje, a cidade abriga mais de 200 mil habitantes, com um índice de crescimento populacional de 2,3% ao ano e ainda carrega o rastro de um passado que poucos ousam questionar. Em 2018, um incêndio devastador consumiu a escola municipal Célia Cruz, ceifando a vida de 10 crianças e deixando a comunidade em choque. A investigação oficial apontou falha elétrica, mas documentos vazados revelam que o prédio havia sido interditado meses antes por risco estrutural e o alarme de incêndio jamais foi ativado. Testemunhas afirmam que, na noite do desastre, sirenes de emergência foram silenciadas por ordem de autoridades locais, numa tentativa desesperada de evitar pânico e proteger investimentos imobiliários na região. Esse erro fatal desencadeou uma onda de protestos que varreu as praças, exigindo transparência e justiça, e revelou um esquema de corrupção que desviava recursos de reconstrução para contas offshore. A verdade obscura, escondida nos corredores do poder, trouxe à tona um conluio entre políticos, empreiteiros e até membros da polícia, que ainda luta para ser totalmente desmascarado. Como consequência, Mesquita viu a criação da Comissão de Verdade Municipal, que começou a mapear todos os casos de negligência e corrupção nos últimos 50 anos. Novas leis foram aprovadas, exigindo inspeções rigorosas de edifícios públicos e a criação de um fundo de emergência alimentado por impostos de luxo, destinado a reparar danos causados por desastres futuros. A memória das crianças perdidas foi eternizada em um monumento de luz que se acende todas as noites às 20h, lembrando a todos que a verdade, por mais sombria que seja, pode iluminar o caminho. Hoje, Mesquita ainda luta contra a desigualdade, mas carrega consigo a lição amarga de que o silêncio pode ser mais perigoso que a própria tragédia. Ao refletir sobre o que foi ocultado, percebemos que Mesquita não é apenas um ponto no mapa. É um espelho que reflete os medos, as falhas e a coragem de quem se recusa a aceitar o invisível. A história que tentamos enterrar ainda ecoa nas paredes de cada casa, nos sussurros dos moradores e nas cicatrizes do solo que ainda guarda segredos químicos de um passado sombrio. Que possamos aprender que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de transformar cidades, curar feridas e impedir que o mesmo erro se repita em outras gerações.